Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje é de modelagem e costura e será de uma blusa com gola laço. Mas antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender passo a passo a modelagem e a costura dessa peça. Bem, pessoal, e aqui vamos à modelagem de mais uma peça. Para fazer essa modelagem, vamos precisar de uma base de blusa, frente, costas e manga. Outra coisa que nós vamos precisar também é da medida aqui de altura do decote. Para tirar essa medida, eu medi do finalzinho do pescoço em direção ao busto. E aí, marquei a altura desejada, no meu caso aqui, foi 15 centímetros. Então, feito isso, agora vamos aqui para a parte do modelo, né, das alterações de modelo. Eu vou começar aqui pela parte frente, ó, já adiantei a cópia da base, todas as partes, mas vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. Para iniciar aqui, eu comecei reabrindo esse decote em 2 centímetros na linha do ombro e aqui no centro, a medida de altura do decote, que foi 15 centímetros. Com a minha régua curva, eu vou posicionar aqui e vou unir esses dois pontos, formando uma curva bem leve. Próximo passo agora vai ser acrescentar aqui na lateral uma folga, porque essa peça ela é bem soltinha no corpo e a base ela é justinha. Então, aqui eu vou acrescentar 1,5 centímetros a partindo aqui da cava, né, desde a cava até chegar lá na barra, eu vou marcar esse acréscimo. Então, vou marcando aqui alguns pontos, medindo com a fita. E agora, com a minha régua, eu venho primeiro com a régua reta e traço aqui até a altura de cintura. E com essa de curva, eu passo um traçado aqui em direção à barra da blusa. Vou virar aqui a minha régua para dar uma suavizada nessa curva aqui de cintura, nessa quininha da cintura. Feito isso, agora eu venho com a parte de... antes de colocar a margem de costura, estou acrescentando aqui 2 centímetros no comprimento, porque eu também quero que fique um pouquinho mais comprida do que está aqui na base. Feito esses acréscimos, agora sim, eu venho marcando a margem de costura. Começar aqui colocando a margem do decote. Aqui, ó, já estou finalizando, coloquei tudo 1 centímetro em volta do molde. Aí, essa parte agora já está prontinha, vamos passar para a parte costa. Aqui, para a parte costa, é bem simples, só vou precisar fazer a alteração aqui do decote, entrando os 2 centímetros no ombro. E no meio, eu vou descer só 1 centímetro. Só para ficar um pouquinho mais aberto o decote. Feito isso, pego a minha régua aqui de curva, encaixo certinho aqui na posição e faço novamente o traçado de decote. Agora, eu vou colocar também a folga, o acréscimo aqui que eu coloquei lá na parte frente, que foi de 1,5 centímetros. Eu faço esse mesmo processo aqui na lateral da parte costa e também dos 2 centímetros aqui no comprimento. Feitas essas marcações, eu venho com a régua para fazer novamente o traçado, fazendo aqui da barra, e vou fazer agora da lateral. Até essa altura aqui da cintura, faço com a curva, partindo aqui da cava, uso a régua reta. E aqui eu vou fazer a mão livre mesmo, só para dar uma suavizada nessa quininha de cintura. Completando aqui também a mão livre. Agora, eu posso colocar as margens de costura, que é de 1 centímetro, em volta de todo o molde. Finalizando aqui já a margem de costura. Prontinha aqui a parte costa. Próximo passo agora vai ser a manga. Para fazer aqui as alterações da manga, eu já tenho a cópia dela feita aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o comprimento dessa manga, o comprimento da parte reta, porque essa de baixo vai ter o franzido. Esse comprimento aqui foi de 28 centímetros, eu também tirei a medida. 28 centímetros, para retraçar aqui,
eu vou verificar quanto que ficou para baixo, 31,5 centímetros. Eu vou fazer duas marcações com esses 31,5, ó. Uma marcação para cada lado. Isso vai me ajudar a posicionar a régua aqui de forma que não fique torta. Posiciono a minha régua reta, vou traçar passando um pouco aqui para as laterais, porque tem o acréscimo do franzido. Feito aqui essa linha, agora eu vou acrescentar aqui a parte que vai ser para franzir. Esse franzido ele não é muito, não é uma parte que fique muito ampla. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Para fazer esse acréscimo, eu vou verificar essa largura aqui, que eu tenho, que é da manga, e vou colocar metade disso aqui para a parte de fora para franzir. Nesse caso aqui, 7,5 centímetros foi o que ficou. Coloco também 7,5 centímetros do outro lado. E agora, esse aqui que vai servir para fazer o franzido, para formar o franzido aqui do meio. Para fazer esse traçado e ficar bem certinho, eu vou usar aqui o meu esquadro, porque ajuda bastante. Para usar o esquadro, eu posiciono dessa forma, bem retinho aqui na linha da barra e também encostando nesse ponto de marcação. E já consigo aqui fazer. Vou fazer aqui para o outro lado. Aqui para esse outro lado, vou fazer diferente, não dá para encaixar aqui na barra, porque é a posição contrária. Mas aí eu encaixo dessa forma, o que dá certo também. Agora é só fazer o complemento aqui da linha final aqui da manga. Tem que sempre observar se o esquadro está bem encaixado. Tudo certo aqui, agora eu vou acrescentar margens de costura nessa parte toda aqui, ó, em volta de toda essa parte, eu vou precisar colocar 1 centímetro. Já finalizei aí a margem de costura. E nessa parte aqui da manga, nessa primeira parte, eu vou precisar colocar um acréscimo, do mesmo jeito que eu coloquei aqui na blusa, ou na frente e nas costas. Então, eu vou colocar aqui junto com o que seria a margem de costura. A margem de costura seria de 1 e o acréscimo de 1,5. Então, eu vou colocar 2,5 centímetros. Faço essa marcação só na parte inicial. Aqui para a parte de baixo, eu vou marcar só a margem de costura, porque não precisa ter acréscimo. Feitas essas marcações, eu encosto a régua reta e passo aqui, ó, já formando também a minha margem de costura, que nessa parte aqui de cima foi de 1 centímetro. Só nas laterais é que eu faço com o acréscimo. Aqui embaixo só de 1 e na parte mais alta da manga de 2,5. Feito isso, tá pronta aqui a margem de costura dessa primeira parte e essas outras aqui é que eu vou colocar a margem depois que eu cortar. Agora, eu vou cortar tudo e colocar a margem. Mas antes de cortar, eu preciso fazer aqui a modelagem da tira para o laço, né, que vai no decote. Para fazer esse molde, comecei aqui dobrando o papel, fazendo uma dobra no papel, e agora eu vou colocar o comprimento. O comprimento ficou 75,5 centímetros, vai ser certinho com essa parte aqui que eu já tenho do papel. Então, eu vou fazer apenas a marcação aqui, ó, partindo do centro, a marcação de largura, que vai ser de 4 centímetros. 4 centímetros aqui no início e vou fazer também uma marcação aqui da metade desse comprimento. Dobro aqui a minha fita, medi tudo, dobrei aqui a fita e vou marcar o meio. É para me servir como referência, ó, porque eu vou pegar aqui um pouquinho acima disso, mais ou menos uns 5 centímetros, e vou marcar também a largura de 4 centímetros. Já para a parte de baixo, eu vou fechar aqui com a régua reta e desse ponto para baixo eu faço mais largo, porque vai ser o final. Essa parte lá em cima dos 4 centímetros é o que vai ficar no meio do decote costa. E aqui eu estou traçando a ponta do laço, então eu quero ela mais larga, marquei 6 centímetros. E também quero com uma certa inclinação, para ficar inclinadozinho aqui a ponta, que fica mais bonito. Então, já deixo aqui um pouquinho para a margem de costura, faço a minha inclinação. Então, é isso aqui o molde da tira para o laço. Venho aqui colocando margem de costura, que vai ser de 1 centímetro.
Finalizando aqui, eu já mostro aqui as partes todas recortadas. Ó, aqui eu tenho a manga, a parte principal, coloquei margem de 1 centímetro. Aqui também, só colei um papel e acrescentei a margem de 1 centímetro. Tá tudo pronto aqui, agora vamos ao corte. Gente, aqui para o corte, eu estou usando 1,5 m dessa seda, é uma seda bem fininha, bem molinha mesmo. Infelizmente aconteceu um imprevisto, uma parte aqui do corte eu achei que estava gravando, não estava. E aí eu vou mostrar para vocês aqui as partes já cortadas, mas vou explicar bem certinho como que eu fiz o corte de cada parte dessa para que vocês entendam, tá? Então, vou explicar agora como foi esse corte. Ó, aqui eu tenho a parte da manga, cortei no sentido reto do tecido, ó. Cortei no tecido dobrado, que aí já saiu as duas partes aqui da manga, como eu sempre mostro aqui, né? Em outras peças. Agora aqui eu tenho esse detalhe da parte da manga que vai ser franzido, que eu cortei no viés do tecido. Ó, se eu pegar aqui, vocês vão ver que está cortado realmente enviesado, até pela estampa também dá para perceber. Eu cortei assim porque fica com um caimento mais bonito. Outra parte que eu também cortei no viés foi essa parte aqui da tira, né? Eu posicionei lá no tecido, no viés do tecido e cortei. Também fica com um resultado melhor depois que a peça estiver pronta. As outras partes aqui, que foi frente e costa, eu posicionei na dobra do tecido, no sentido reto dele, e fiz o corte. Só fui posicionando o molde e cortando em volta dele, como eu sempre faço aqui nas peças no canal. Aqui eu tenho a frente cortada da mesma forma, ó, posicionada na dobra e cortada também uma vez. Outro detalhezinho que eu cortei foi uma tirinha, uma pequena tira com 3 centímetros de largura, enviesada. Isso aqui vai servir para fazer o acabamento de uma abertura que eu vou colocar aqui no centro. Essa abertura vai servir para encaixar a faixa com o laço. Então, ficou dessa forma aqui. Aqui vamos à parte da montagem. Para a montagem, eu vou começar aqui colocando essa tirinha de acabamento aqui no centro-frente, ó. Essa tirinha eu passei ferro, dobrando ao meio, e vou colocar aqui em forma de um viés. Primeiro, eu vou fazer a abertura, vou organizando aqui a lateral da peça e vou fazer uma abertura de 3 centímetros. Vou até colocar a fita aqui em cima. É uma abertura pequena, ela vai servir só para o encaixe do laço aqui da frente. Então, eu só vou colocar mesmo com 3 centímetros a abertura. Feito essa abertura, agora eu venho com a tira, vou posicionar aqui no avesso da peça, o direito da tira com o avesso da peça e vou passando uma costura. Essa costura eu começo sempre com a margem normal, mas depois eu dou uma leve estreitadazinha aqui para a parte do meio. Costuro com uma margenzinha menor. Estou finalizando aqui, ó, passando, e já vou mostrar como ficou. Posiciono aqui certinho. Vou mostrar aqui como que ficou essa costura. Ó, ficou dessa forma, o avesso da peça com o direito da tira. E aqui, bem nesse meio, nesse centro, eu vou fazer um pique, um cortezinho aqui para soltar o tecido. Feito aqui esse pique, agora eu posso virar aqui, ó, fazer uma dobra na tirinha. Faço uma dobra para o meio e dobro novamente aqui por cima para formar o viés. Agora, trago aqui para a máquina e passo o pesponto. Vou mostrar aqui como ficou dessa forma. Agora, eu vou dobrar aqui ao meio. Vou cortar logo esse excesso aqui, essa sobra. Vou dobrar isso aqui ao meio, bem certinho. E aqui na parte do avesso, eu vou fazer uma pequena costura, formando aqui a pontinha, né? Aquele Vzinho que fica no meio aqui do decote. Passo aqui a costura, já vou mostrar como ficou, ó, ficou assim. Agora, continuando, vou tirando aqui algumas pontas de linha e cortando aqui o excesso da tira do outro lado. Agora, eu já venho aqui para costurar os ombros. Costurar os ombros e a lateral. Que não tem segredo, eu só vou colocar direito com direito da peça e vou passar a costura. Vou passando aqui a costura.
O tecido aqui ele é liso, é um pouco escorregadio. Então, se você estiver costurando um tecido como esse, eu recomendo que você coloque alfinetes, né? Qualquer dificuldade, você prende com os alfinetes que ajuda muito. Fechei os ombros, já estou vindo aqui para a lateral, o processo é o mesmo. Encaixo aqui certinho e vou passando a costura, seguindo sempre a margem de costura que eu deixei lá no molde. Qualquer dificuldade, você pode colocar alfinetes ou alinhavar, que vai ajudar bastante. Aqui, às vezes, eu não coloco para poder acelerar, agilizar um pouco aqui a hora da gravação do vídeo. Mas recomendo, ajuda muito. Feito aqui essa parte, agora eu vou passar para a manga, ó. Vou pegar aqui a parte que foi cortada enviesada, vou passar 2 costuras para formar o franzido, ó. Bem nessa parte aqui, nesse lado, eu venho e passo 2 costuras. Uma costura aqui bem na borda, bem próxima à borda, e em seguida eu passo uma segunda costura com a distância de meio centímetro. Finalizando aqui, agora eu pego, separo aqui as linhas, separo as 2 linhas da parte de baixo, ou seja, a da bobina, vou puxando e vou organizando aqui, distribuindo esse franzido. Esse franzido é para ficar, ó, da largura da manga, né? Que é para encaixar na manga. Já deixei aqui certinho, trago aqui para a máquina e junto as 2 partes para costurar. Ó, aqui a manga, aqui o babado, a outra parte, né? Que vai ser franzida. Coloquei aqui uma sobre a outra e venho passando a costura. Essa parte também, se você tiver qualquer dificuldade, pode colocar os alfinetes, que aí vai ajudar. Vou arrumando aqui, organizando bem, para não ficar prendendo nada, nem formando dobrinhas, e passo a costura. Já estou aqui finalizando. Finalizei, ficou dessa forma. Agora eu preciso repetir. Eu vou passar o overlock aqui, mas antes eu preciso repetir esse processo para a outra manga. Já repeti aqui o mesmo processo para a outra manga, tudo certinho. E vou, antes de ir para o overlock, vou costurar aqui essas 2 tiras que é para o laço. Isso aqui é uma costura que vai ficar no centro do decote e costas. Então, eu só trago aqui para a máquina, juntando as 2 partes e passo a costura para formar uma tira só. Feito isso, agora eu vou precisar dobrar aqui essa tira e passar ferro para fazer um vinco aqui no meio. Vou também aproveitar e passar essas partes aqui no acabamento lá na overlock, tá? Vou fazer o acabamento de todas essas partes aqui que eu já costurei. Aqui eu já passei o acabamento lá na overlock, já costurei também, já passei lá o ferro também na tira e vou continuar aqui, ó, fazendo a costura lateral da manga, só encostando aqui as 2 partes, né, encostando, colocando uma sobre a outra e passando a costura. Sempre lembrando da margem que eu deixei lá no molde. Vou arrumando bem aqui o tecido e costurando até finalizar aqui toda a lateral. Finalizei, vou fazer esse mesmo processo com a outra manga. Estou finalizando aqui já a outra manga, ó, tudo certinho. Aqui eu também vou precisar passar lá no overlock. Já passei lá no overlock, tá prontinho aqui o acabamento. E agora eu venho para a parte da colocação da manga. Vou passar aqui 2 costuras nessa parte mais alta da cabeça da manga para fazer um leve encolhimento. Isso faz com que a manga vista melhor, fique com um caimento bem melhor a hora que ela estiver no corpo. Essas costuras aqui, elas são bem semelhantes a como se você fosse passar um franzido, só que na verdade não é para franzir, é apenas para ajudar a encaixar a manga certinho lá na cava e também para dar um efeito bonito aí no encaixe do ombro. Passei uma costura, né, bem na bordinha. Agora estou passando outra com distância de meio centímetro. É realmente como se eu fosse passar o franzido, né, só que não vai chegar a franzir. Finalizando aqui, ó, passei em toda essa parte mais alta aqui, mais redonda. Vou pegar aqui as 2 linhas de baixo, separo e venho puxando, fazendo um leve encolhimento, puxando e espalhando para que não forme franzido, porque essa manga ela não tem franzido aqui nessa parte de cima. Então, eu preciso puxar
e espalhar bem certinho, ó. É só para dar um efeito aqui, ó, esse efeito bem curvo aqui no encaixe do ombro. Agora eu vou conferir aqui na cava da blusa. Feito isso, eu vou conferir aqui na cava da blusa para ver se ela já está encaixando. É importante fazer isso aqui, porque essa parte mais cavada é a parte frente, não pode colocar para as costas. Então, eu preciso organizar aqui a minha peça para que eu encaixe aqui a cava da frente. Ó, aqui eu tenho a cava da frente e essa cava que vai encaixar com a parte frente da manga. Colocando aqui a minha mão por dentro, eu junto as duas partes e aí eu posso prender aqui e vir costurando. Primeiro eu vou fazer aqui uma conferência para ver se a manga está encaixando toda certinha, porque às vezes precisa puxar um pouquinho mais aqui nas duas costurinhas. Então eu venho aqui, ó, faço toda a conferência para ver se está ok. Aqui ela tá sobrando um pouquinho ainda, coisa pouca, mas tá, então vou ajustar. Já ajustei aqui, deixei certinho, ó. Não tem franzido, só puxei um pouquinho mais. Agora é só encaixar aqui dentro junto com a cava, ó. Veja que agora tá certinho, não tá sobrando nada. Então eu posso trazer a minha peça aqui para a máquina e passar a costura, juntando aqui a manga com a cava. Venho arrumando aqui certinho e passando a costura em volta de toda essa cava. Sempre arrumando para não prender nenhuma parte do tecido, não ficar com aquelas preguinhas. Então, eu vou girando aqui a peça e finalizando a costura. Passando aqui certinho. Já tô finalizando aqui, encontrando as costuras. Vou mostrar aqui como ficou, ó, virando aqui para o direito da peça. Então, ficou assim, ó, tudo certinho, sem franzido. Eu agora vou repetir esse processo lá para o outro lado, né? Ou seja, para a outra manga. Aqui eu já coloquei a outra manga, já está tudo certinho. E dando continuidade, ó, ficou assim. Dando continuidade, eu vou agora para a colocação da tira aqui do laço, ó, no decote. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar o centro desse decote costas. Então, eu dobro e faço um pique de marcação. E essa costura aqui da tira, eu passei ferro, ficou dessa forma, e ela tem a costura aqui no meio. Então, essa costura eu vou posicionar aqui no pique de marcação do decote costa. Eu posiciono dessa forma o direito da tira com o avesso da peça, porque vai virar aqui, ó, e eu gosto de virar para a parte do direito, fica mais fácil. E assim eu vou fazer a costura aqui, começando do centro para o final aqui do decote e depois eu costuro essa outra parte do outro lado. Vou encaixando tudo, posicionando aqui o tecido do laço, né? Aqui por cima do decote, sempre arrumando com cuidado para não formar nenhuma preguinha. É outro processo também que você pode usar a ajuda dos alfinetes ou de um alinhavo, né? Caso sinta alguma dificuldade nessa parte. Aqui eu vou arrumando já o tecido e vou passando a costura. Mas os alfinetes, nessa hora, eles ajudam bastante. Já estou aqui passando para a parte do decote frente. E vou agora finalizar aqui, ó, a minha costura. Finalizo sempre com um retrocesso, vou tirar aqui da máquina para costurar o outro lado. Aqui para o outro lado, eu vou medir essa ponta aqui, esse tamanho que sobrou, eu vou marcar aqui do outro lado, bem certinho. Assim, eu não corro o risco de sobrar um pouco mais de uma ponta do que da outra. Meço aqui certinho, ó, pego aqui bem certinho no comprimento que sobrou do outro lado. E esse lado eu vou iniciar botando a marcação já no decote. Assim eu tenho certeza que já vai ficar certinho, sem
problema de ficar uma ponta maior depois. Vou organizando todo o tecido aqui e vou costurando até encostar na costura do centro-costa. Arrumando aqui certinho, passando a costura da mesma forma que eu costurei o primeiro lado. Já finalizei aqui, ficou assim, ó. Aqui, para essa parte, eu vou começar, para fazer essa parte, eu vou começar pela ponta aqui da tira, ó. Eu viro bem no vinco e venho costurando. Passando a costura aqui na ponta da tira, faço a esquininha aqui, a dobrinha, e venho costurando. Eu já vou fazer essa costura até chegar no ombro. Terminando aqui essa parte que ainda é a ponta da tira, né? A parte que vai servir para o laço, aí vai começar aqui, ó, embutindo no decote. Mas é só ir seguindo com a costura, arrumando aqui a sobra, ó, tô arrumando a sobra da blusa e vai ficando aqui por dentro. Vai apertando bem essa sobra, para não ficar pegando a costura em cima. Vai arrumando e passando a costura. A hora que chegar no ombro, aí vai poder parar e desvirar. Então, vou arrumando aqui bem com calma, apertando direitinho, que dá super certo. Porque assim já vai ficar com o acabamento. Já vai ficar embutido e fica com acabamento bom. Subindo aqui, ó, até chegar no ombro. Chegou no ombro, eu tiro. Agora eu só preciso desvirar, puxar essa parte. Vou puxando aqui tudo bem certinho, com calma, ó. Puxando aqui a parte da ponta da tira. Corto aqui o excesso de tecido. E vou puxando aqui, desvirando. Vou usar aqui na pontinha, vou usar aqui a ajuda da ponta da tesoura. Colocando aqui para desvirar esses cantinhos. E aqui ficou dessa forma, ó. Veja que já fica tudo com acabamento. E a parte que eu vou repetir para o outro lado. E a parte que ficar do decote, eu vou passar o acabamento, ó. Aqui eu já repeti. Essa parte que fica aberta aqui no centro costa, no decote costas, eu só faço uma dobrinha, trago aqui na máquina e passo o pespontozinho de acabamento. E as outras partes não, já fica embutido. Então, aqui eu vou só virando. Aqui, ó, para a parte de fora, eu vou dobrando a sobrinha de imagem de costura e vou passando o pespontozinho bem na borda. E como é uma parte pequena aqui do decote, é só a parte do decote costa, é super tranquilo para passar. Ou você pode também alinhavar, né? Se tiver necessidade, você pode alinhavar. Aqui eu já finalizei, vou mostrar aqui como ficou o pespontozinho, tá? Só na parte do decote costa, que essas outras partes aqui do laço já tá tudo certinho, tá? Tá certinho aqui e no decote frente também. Agora, vamos passar aqui para a parte do elástico da manga. Vou usar esse elástico bem fininho aqui, ó. Para fazer a medida, é só medir aqui no seu braço. O meu eu vou deixar um pouquinho folgado. Corto aqui duas partes iguais, porque é um para cada manga. E feito esse corte, eu vou começar fechando aqui esse elástico, ó, transpassando um pouquinho e costurando bem aqui com retrocesso. Feito isso, já tá aqui certinho, eu trago para essa manga e vou começar a esticar. Vou esticar toda a tensão aqui do elástico, vou esticar o quanto der certo e vou encaixando aqui o tecido por baixo do elástico. Porque o tecido cortado enviesado, ele fica mais expandido, né? Então, a gente vai acomodando aqui embaixo. O elástico eu vou puxando até a elasticidade toda, porque assim já fico com a certeza de que vai ficar um franzido aqui todo por igual. Vou puxando bem aqui, posicionando, acomodando o tecido embaixo do elástico e no final dá tudo certo. Finalizei aqui, ó, ficou dessa forma, tirando aqui alguns excessos, algumas sobrinhas, isso é normal ficar quando está trabalhando com tecido enviesado. E aqui eu poderia passar overlock e virar, mas eu não quero acabamento de overlock aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas dobras, ó.
dobro 2 vezes e passo aqui na máquina. Isso é ótimo, esse acabamento é ótimo para quem não tem máquina de overlock. Vira uma vez, vira de novo, traz aqui para a máquina reta e passa. E assim já fica com o acabamento. E sem a necessidade, ó, do overlock. Próximo passo agora para finalizar é a parte aqui da barra. A barra eu vou fazer uma barra lenço, porque é um tecido bem delicado, então combina, fica melhor o acabamento em barra lenço. Para fazer a barra lenço, eu dobro aqui, ó. Dobro só 1/2 centímetro do tecido e vou passando uma costura em toda a volta aqui da barra, bem fina, o mais fina que eu consigo aqui na máquina. Finalizando aqui essa primeira parte, agora eu preciso aparar essa sobra, ó, essas bordinhas aqui que ficam, venho com a ponta da tesoura, apoio aqui a mão por baixo, ó, e vou aparando toda essa sobra. Eu vou fazer isso em toda a volta da peça. Já finalizando aqui o corte dessa sobra, agora eu preciso virar novamente e fazer uma segunda costura. E aí vai ficar assim, ó, uma bainha bem fina, bem delicada. Trago aqui para a máquina e agora eu vou só virando essa parte e passando a costura. Aqui eu já finalizei, vou mostrar aqui como ficou essa barra, ó, fica bem fina, bem delicada. Vou finalizar essa peça fazendo os acabamentos finais, passando ferro, né, tirando alguma ponta de linha. E aí eu volto para mostrar o resultado dessa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça pronta, né, já finalizada. Aqui o detalhezinho do laço, ó, aqui da gola e aqui da manga bufante. Gostei bastante desse resultado, eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. E quero também aqui fazer um agradecimento especial a todos os nossos inscritos. Nós já conquistamos aí a marca dos 2.500 e eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.